tricampeão paulista. É o time do professor Abel Ferreira, o 4º título estadual nos últimos 5 anos. Estamos chegando com Canelada aqui na TV Jovem Pan News. Muito boa noite para a gente poder falar dos estaduais. Palmeiras campeão paulista. Placar final lá na Arena do Palestra, 2 para o Palmeiras. Gols de Rafael Veiga e Aníbal Moreno, 0 para o Santos. Palmeiras tricampeão paulista, igualando o feito lá dos anos 30, né? Quando o Palmeiras havia conquistado pela última vez esse tricampeonato estadual. Eu estou nessa no Canelada da Jovem Pan para a gente poder analisar esse título do Palmeiras, o que foi a partida com o Vampeta, com o Bruno Prado, com o Fábio Piperno e com o Flávio Prado. Nosso quarteto aqui de analistas. Vampeta, muito boa noite para você. O que falar desse título do Palmeiras, tricampeão paulista, o 4º título estadual nos últimos 5 anos do Verdão. Vamp, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Bruno, Piperno. Boa noite a todos, né? Palmeiras aí com um trabalho sólido há tempo, né? O Abel indo pro 4º ano de comandando essa equipe, né? O Santos que foi rebaixado no Brasileiro, traz o Carille, traz um monte de jogadores. É a equipe que, depois do Palmeiras, mais pontua, chega à final. É uma final que, antes de começar a competição, a gente já apontava pelo Brasil afora, os estaduais, algumas equipes favoritas ao título, pelo trabalho consolidado, pelo tempo de trabalho. O Palmeiras é uma delas, favorita a ganhar o título paulista, um tricampeonato que é um trabalho que vem aí desde quando o Paulo Nobre assume, passa pelo Gaiotti, e agora a Leila dando sequência, né? Com jogadores importantes, o Hendrick indo embora aí daqui a 2 meses, se representando ao Real Madrid. Palmeiras que contrata bem, jogadores pontuais, que não é muita coisa assim, é alguma coisa demais, mas jogadores interessantes e baratos. Veio o Aníbal Moreno, né? Veio o Richard Rios, mantém ali uma regularidade, um título merecido pelo trabalho. O Santos está de parabéns porque o Carille soube chegar, né? Levou essa equipe com mais de 10 jogadores contratados a uma final de Paulista contra um rival muito forte, um rival que começa a temporada sendo apontado junto com o Flamengo a conquista de títulos, não só do Campeonato Estadual, mas o próprio Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. E o Santos agora tem a Série B do Brasileiro, que começa já na semana que vem, enfrentando o Paysandu em casa. Quer dizer, nada de anormal. Se você pegar aí os estaduais, que a gente vai falar aí, né? O anormal foi lá na Bahia, meu Vitória, hein? Que time, hein, rapaz? O time da Furança. Ganhou do Bahia e no Ceará, que o Fortaleza tem um trabalho também consolidado com o Vojvoda, perde o campeonato, né? O Fortaleza e o Bahia, Atlético Goianiense campeão. Quer dizer assim, os estaduais deu praticamente todas as lógicas, né? De times que trabalham, que têm uma estrutura boa, e não deixou de ser isso dentro do estádio do Palmeiras, conquistando o tricampeonato. Pelo amor de Deus, vamos ver agora se dão pro Abel como o melhor treinador do Campeonato Paulista. 3 anos seguidos o cara ganha e não tá na relação. Pra mim também não é novidade não, deram pro Guardiola outro dia aí, né? Guardiola pra mim é o maior treinador da história do futebol. Aí você vai contar depois aqui do Tite. Que, que milongueiro, milonga pura. O Abel tem que ganhar como o melhor treinador do Campeonato Paulista. Campeão é campeão, irmão. E já nós vamos mostrar o Tite, hein? O que o Tite fez lá no Rio de Janeiro, o técnico do Nova Iguaçu. Já a gente vai exibir aqui no programa, hein? Puta que pariu. Fábio Piperno, muito boa noite pra você. E o Vampeta tentou me avisar, tá? Sobre o Bavi, porque eu fui de Bahia, ele falou, não, vai dar vitória, tá maluco? Não dá pra citar todo, eu fui de Santos também. É verdade, foi de Santos. E falou que o Flamengo não ia ganhar, o Flamengo venceu por 1-0, já a gente vai falar do Mengão. Fábio Piperno, muito boa noite pra você. O Palmeiras bateu o Santos em casa, 2-0 pro Palmeiras. E o Verdão levanta a taça do estadual pela 3ª vez consecutiva, Piperno. Boa noite. Boa noite, Pedrinho, Vamp, Bruno, um abraço à nossa audiência. O Palmeiras repete o roteiro de 2022 e 2023, né? O Palmeiras, em 16 jogos, só perde um, justamente o 15º. Na primeira partida da final, fora de casa. Não foi um Palmeiras na sua melhor versão, mas mesmo assim foi um Palmeiras que com folga dominou esse Campeonato Paulista. A gente vai falar muito aí sobre questões que precisam ser acertadas nesse time do Palmeiras. Eu acho que, a exemplo das críticas que eu fiz na Copa Libertadores, em razão da ausência do Hendrick na maior parte do tempo,
Eu continuo achando um absurdo, por exemplo, o Palmeiras se dá ao luxo de começar uma partida com o Lázaro e o Luiz Guilherme ficar no banco. Tá? O Luiz Guilherme, lá no meio da semana, ele era uma opção de time C, porque o time A ficou no Brasil, o time B jogava mal contra o São Lourenço e o garoto ficou no banco para entrar depois e mudar o jogo, como, aliás, ele ajudou muito que ocorresse hoje. Ele é muito bom jogador e gostaria imensamente de vê-lo iniciando uma partida ao lado do seu amigo Hendrick. E o Abel tem que correr para isso, porque daqui a pouco o Hendrick vai embora. E também a gente tem que destacar assim, o belo papel que o Santos fez. O time de Série B, e aqui não é deboche, uma realidade, mas é um Santos que em 2024, como eu já falei algumas vezes, o Santos tem melhor presidente, técnico e time de futebol do que na tenebrosa temporada de 23. Bruno Prado, muito boa noite para você. Palmeiras campeão paulista 2024. Bruno Prado. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. É mais um título do Palmeiras, o tri-estadual, o 10º aí com o Abel, que chega no finalzinho de 2020. Então, um momento super vitorioso da história do Palmeiras, um momento que, claro, o Palmeiras se preparou para chegar até aí, mas não é fácil, é um momento raro, é um momento para curtir, para aproveitar. Não é fácil ganhar título assim toda hora, todo ano, por mais que hoje o Palmeiras seja um time muito bem organizado, tenha um grande poder de investimento, a competitividade é muito grande, né? E no futebol brasileiro, mesmo que você tenha mais dinheiro que os outros, você tem um certo equilíbrio, porque existe uma questão de mercado, né? Os jogadores excepcionais, como o Hendrick, vão embora, né? Então, os que ficam aqui, eles são muito bons, temos jogadores muito bons aqui, sim. O Palmeiras e o Flamengo, que hoje são os times mais ricos, têm os melhores jogadores. Só que a diferença deles, dos melhores que estão ali em Palmeiras e Flamengo, ela não é gigantesca para os outros. Então, é difícil você ganhar tanto assim, mesmo que tenha mais dinheiro, que tenha mais estrutura, que tenha bons jogadores. Você tem que manter o time sempre competitivo, né? E o Palmeiras, ele vem ganhando desde 2020, vinha ganhando já antes, claro, antes do Abel chegar, o Palmeiras já vinha ganhando títulos, mas pegar esse recorte, porque além de ser o mesmo treinador, é praticamente o mesmo elenco, né? O Palmeiras, no final de 19, muita gente sai. O Palmeiras, ele passa até a usar mais a base. Lá naquele primeiro ano de 20, começa a usar o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, o Gabriel Veron, o Danilo. Então, acho que a história de um clube, ela é dividida em vários momentos, né? Eu acho que a do Palmeiras, se você pegar observando de uma maneira assim, mais ampla, essa fase começa lá para 2015, onde o Palmeiras começa a ganhar, mas pegando de uma maneira mais curta. Era Abel com esse elenco aí. Se você pegar o time que jogou a final da Libertadores contra o Santos no Maracanã, que era referente ao ano de 2020, mas foi no início de 21 por causa da pandemia, dos 11 que iniciaram aquele jogo pelo Palmeiras, só 3 não estão mais no elenco, né? No início de 2021, ainda a temporada 20. Só o Danilo, o Luiz Adriano e o Scarpa estava no banco aquele jogo, mas era o Danilo, o Luiz Adriano e mais um aí, e o Vinha, né? Que não estão mais no clube. Então, é a mesma base, o mesmo treinador, e é muito difícil você ganhar sempre, né? Tem aquela coisa de manter todo mundo ligado, todo mundo motivado para ganhar de novo o que você já ganhou. E o Palmeiras consegue fazer isso todo ano. Abel Ferreira alcança Oswaldo Brandão como técnico com mais títulos na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. São 10 títulos na conta do Abel Ferreira, sendo 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, Recopa Sul-Americana, 1 Copa do Brasil, 3 Campeonatos Paulistas, também na conta do Abel Ferreira, 1 Supercopa do Brasil. É o Abel Ferreira, Vamp, que mesmo assim, nos últimos 3 anos, você estava comentando, né? Ganhou o Campeonato Paulista, agora é tricampeão e não deram, né, o prêmio de melhor técnico para ele. É isso que eu falo. Que culpa tem o Abel, meu Deus? Porque eu falo assim, o cara dirige um time menor, aí faz um trabalho bom, que nem eu vi lá no Rio. Deram pro treinador, na época do treinador da Portuguesa do Rio de Janeiro. E o treinador era quem foi campeão carioca aqui? Foi o Flamengo, Rogério. O Rogério Ceni, não deram pro Rogério. Porque o cara... que culpa tem o Abel se dirige o Palmeiras? Mas o Carille chegou no Santos, trouxe 11 jogadores. O Eduardo Batista fez um trabalho belíssimo no Novo Horizontino. De fato, é verdade. Mas o cara é 3 vezes campeão paulista. Na década de 50, que o Palmeiras ganha 3. 32, 33, 34, ainda como Palestra Itália. Como o Palmeiras mesmo é a primeira. O Palmeiras é a primeira. E esse cara não pode ganhar o prêmio de como o melhor treinador do campeonato. Né? Então, quer dizer assim, é um trabalho sólido.
né? O Abel, o Bruno, até hoje a gente aqui no canal do Bruno falou, ó, o Abel estava incomodado aí, porque, pô, precisa, não deram ainda para ele esse título, acho que merecidamente amanhã tem o prêmio aí da federação, de alguns veículos de comunicações, e eu daria o prêmio para o Abel como o melhor treinador do estadual. Não é fácil ganhar o estadual mais difícil do Brasil. Se Corinthians não chegou, o São Paulo foi eliminado, problema dos caras. O Palmeiras não dá esse mole, é um time a ser difícil a ser batido, né? Foi o melhor campeonato do Palmeiras, não, mas o Piperno falei, quase igual a 2023, né? Perde um jogo, aí não vai enfrentar pela Libertadores, quando perde é do Bolívar, né? Que eles não vai, né? Sim. Volta, fica aqui treinando para pegar o Água Santa. O Abel só tem uma coisa diferente do Renato. O Renato não vai para os jogos, o Abel vai em todos. O Renato bota o time para ir, ele fica. O Abel estava aí no meio de semana pela Libertadores, agora o Palmeiras volta de olho na Libertadores, tem um campeonato brasileiro no final de semana, né? Uma equipe confiante, e aquilo que a gente falou, o Santos se reorganizando, diretoria nova, treinador chegando novo, o Carille, mais de 10 jogadores, e aí tentando voltar à Série A do brasileiro. O Santos não joga mais com o time de Série A esse ano. Não tem Copa do Brasil para o Santos. Né? Quer dizer assim, trabalho sólido, nada de novidade. Aquilo que eu falei, novidade dos estaduais, que eu gosto. Tem muita gente que é contra aí, eu acho da hora. Ó. O Brasil todo hoje parou para ver esse jogo, Atlético Mineiro e Cruzeiro, o Bavi lá, que nós atropelamos o Leão de verdade, atropelou ontem Ceará e Fortaleza, todo mundo comentando. O Criciúma volta a ganhar lá em Santa Catarina, o Grêmio mantém a supremacia, 7 títulos seguidos. O ano que vem ainda vai tentar igualar o Internacional, que já ganhou 8. Nosso Pedro Henrique Sperber fica chateado. Mas a província de São Pedro tem isso, né? Alguns ficam chateados, vermelhinhos, mas os azuis ganham. Quer dizer assim, Pedro, os estaduais aí afora aí se definiram, a rivalidade local é importante. Você tem ideia, se o Palmeiras ganha, ou se o Santos ganha, passa o São Paulo em títulos estaduais. Né? O Atlético Mineiro é o time que mais ganhou lá, acho que é 49 títulos. Quer dizer, isso conta para a rivalidade local. Falou o Vampeta, né? E disse agora vem um cara que ama mais do que eu. Agora vem um amante dos estaduais, já tá fazendo contagem regressiva pro ano que vem. Um argentino, amigo nosso. Ele ficou assim, cara, é sério que o Campeonato Paulista vai acabar hoje? Podia continuar até dezembro nesse ritmo. Flávio Prado, muito boa noite, Flávio. Palmeiras tricampeão paulista. Flávio, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos. Foi um jogo dificílimo pro Palmeiras, como era de se esperar. O Santos endureceu a partida, estava até melhor. Dentro daquilo que se propôs, até saiu o primeiro gol do Palmeiras no pênalti, que até agora não me convenceu, mas a maioria entendeu que foi. Também não vou ficar teimando o tempo inteiro. Aí, a partir daí, o Palmeiras passou a dominar o jogo, acabou fazendo o segundo gol e sofreu até o final. Não foi uma grande atuação do Palmeiras de novo, mas a vitória foi merecida e, portanto, o Palmeiras conquista mais um título. O Santos teve uma participação muito boa na competição. O título do Palmeiras era mais ou menos natural, era o que se esperava, né? Quando começou, a gente falou, ó, se o Palmeiras jogar um pouco no que pode, ele vai ser campeão. É como o Flamengo no Rio. É muito diferente, são patamares diferentes de Flamengo e de Palmeiras, aliás, no futebol brasileiro, né? Em termos de investimento, talvez o Atlético Mineiro. Agora, em termos de time, de estrutura, Palmeiras e Flamengo, se jogarem para valer, eles vão ganhar sempre. Palmeiras ganhou 3 em seguida, deve ganhar o 4º, 5º, 6º. E o Flamengo vacilou muito ano passado. Senão também faria uma sequência assim. Ganhou o primeiro jogo 2-0, sobrando, o segundo jogo tomou 4, né? Um acidente. A diferença desses times para os outros, elas são muito grandes. Essa diferença de Palmeiras e Flamengo, e aí não vai ser no estadual que eles vão ter dificuldade contra as equipes que são inferiores. No Campeonato Brasileiro, um encontra o outro, aí já o nível de competitividade é outro. Mas aqui deu um natural. Mais sofrido do que precisava ser. Mas o Palmeiras acabou ficando com o título.